Capítulo 61. 100. Harry Potter. A magia da força. Se você quiser ler mais capítulos a partir daqui, pode visitar meu Patreon. Patreon. https://patreon.com/kelly_over. Em vez disso, ela estava interessada no fato de Harry ter imaginado monstros reais para defender sua mente. Os pensamentos externos que não me importo que as pessoas encontrem formam o escudo, ou pelo menos estão logo abaixo dele, disse Harry, hesitante, enquanto tentava explicar o que queria dizer. Mas se alguém os ultrapassar, romper minhas defesas externas e chegar ao verdadeiro mundo mental, será atacado ao descer em direção ao chão. E a organização das minhas memórias é aleatória. A única maneira de alguém encontrar uma única memória que esteja procurando é se eu estiver presente no momento. Vou começar a fazer isso também, disse Ayla com um aceno firme de cabeça. Aleatorizar minhas memórias, ou simplesmente usar um método de organização que seja só o meu. Ótima ideia, Harry. Mas esses monstros, me mostre um. Harry assim fez, movendo uma pilha de cristais claros e escuros misturados, enquanto Ayla os observava com curiosidade, mas não estendeu a mão para tocá-los. Ainda não. Harry confiava muito nela ao permitir que ela entrasse dessa forma. Ela não abusaria dessa confiança mergulhando em suas memórias sem permissão. Aquilo é um leque. Disse Ayla, parando abruptamente e recuando. O medo instintivo do monstro à sua frente lhe tirou o fôlego por um instante. Ou teria lhe tirado o fôlego, se ela ainda estivesse respirando. Sim, eu sei, disse Harry, dando uma risadinha com a resposta dela. Acredite, também me impressionou. Alguns dos outros monstros eu inventei com base nas lembranças que minha mãe tinha dos monstros do meu mundo, mas este eu realmente vi, então tenho alguns desses bichos malditos por aqui. Ayla assentiu com a cabeça e, por um tempo, os dois ficaram observando os monstros que Harry havia conjurado. Apenas dois deles, o Vampa e o Lilac, pareciam reais para Ayla. Havia alguns detalhes nos outros que não se encaixavam, detalhes que a imaginação de Harry não conseguira recriar com exatidão. Depois de um tempo, porém, Ayla começou a observar os cristais ao redor novamente, sua curiosidade evidente, especialmente ao ver aquelas memórias misturadas. O maior cristal daquele tipo, em particular, chamou sua atenção. Harry viu isso e franziu a testa, antes de acenar com a cabeça. Seria justo. Quer dizer, eu vi uma das suas memórias, então, sim, mas isso só se você quiser que eu faça isso. Respondeu Ayla, hesitante. Está tudo bem, e essa memória é uma das mais importantes por aqui, embora não seja tão dolorosa assim, respondeu Harry, passando a mão pelos cabelos distraidamente, antes de estender a mão e apertar a de Ayla uma vez, conduzindo-a em direção ao cristal de memória que havia chamado a atenção dela. Com um aceno de cabeça dele, Ayla estendeu a mão e tocou a lembrança à sua frente, e se viu no corpo de Harry enquanto ele passava pelo acidente de aparatação. Ela rosnou e suas mãos se curvaram como garras enquanto observava os valentões perseguirem Harry pela rua. Ela sorriu quando ele fez seu truque de fuga, apenas para soltar um suspiro de espanto ao ver o que ele havia feito consigo mesmo. Ela permaneceu em silêncio enquanto os homens apareciam e começavam a curar a mão dele. Depois franziu a testa novamente para humanos de aparência ancestral, com a barba monstruosa e os olhos estranhamente brilhantes. Então ela rosnou quando o homem pareceu brandir um bastão e, de repente, a memória parou, desaparecendo num piscar de olhos. Que diabos? Você já ouviu minha mãe falar sobre como as pessoas lá em casa usavam focos, não é? Harry esperou até que Ayla assentisse, e então continuou. Bem, aquele velho, Dumbledore, e esses outros usavam suas varinhas para lançar feitiços. Mamãe me disse que ele lançou algum tipo de feitiço que me impediu de ver essa memória. Ela se abriu depois. Bem, você teve seu mestre, eu tive os Dursleys. Ayla rosnou novamente, puxando Harry para um abraço apertado com um braço só. Numa tentativa deliberada de mudar de assunto, pediu-lhe que repetisse a cena para que pudessem observar mais de perto como os bruxos curaram a mão dele.
Gosto deste, disse ela em voz alta, enquanto a memória recomeçava daquele ponto, apontando. Aquele que parecia zangado com o velho. O sotaque dele é engraçado por algum motivo. Acho que ele é escocês, disse Harry pensativo. E eu até que gostava dele. Teria gostado de ver o que ele teria feito com os Dursleys. Acho que eles não teriam gostado, disse Ayla friamente. Acho que eles não gostariam do que eu faria com eles. Entre o meu povo, a escravidão é normal, mas entre o seu não era normal, eles não eram normais, não importa quantas vezes dissesse isso. Piscando, Harry percebeu que Ayla estava tirando mais proveito de estar em sua mente do que ele imaginava ser possível, sem realmente mergulhar em suas memórias. Estranho, mas por algum motivo ele não se importou, já que algumas vezes conseguira vislumbrar um pouco mais de Ayla em sua mente. Após um instante, eles se viram de volta na mente de Harry, e Ayla o olhou pensativamente. Escocês? Acho que dá para dizer que é como um clã, eu acho. Harry imaginou um escocês do filme Englander, a imagem pairando entre eles. Ayla olhou para aquilo com curiosidade. Por que elas estão usando saias que parecem aqueles suéteres feios que eu já vi em algumas pessoas? Não sei, disse Harry pensativo, olhando para a imagem. Não sei se ainda fazem isso, esta imagem é de um set de filmagem de alguns séculos atrás. Seria meio estranho, disse Ayla diplomaticamente. Não existe uma palavra no padrão galáctico para meninos que se vestem de meninas. Não acho que seja a mesma coisa, disse Harry, franzindo a testa. Mas talvez eu esteja enganado, eu só vi uma cena daquele filme antes dos Dursleys me mandarem para o meu armário. Se você quiser ler mais capítulos a partir daqui, pode visitar meu Patreon. Patreon https://patreon.com/Kelly_Coriover capítulo 62. Giet, Harry Potter. A magia da força. Se você quiser ler mais capítulos a partir daqui, pode visitar meu Patreon. Patreon https://patreon.com/Kelly_Coriover. Mais uma vez, Ayla pareceu entender mais do que apenas as palavras dele, e fez uma careta antes de puxá-lo para outro abraço, que ele retribuiu calorosamente. Ela se afastou com um sorriso travesso enquanto lhe dava um tapinha no ombro. Pega, agora é a sua vez. Dito isso, ela saiu correndo por entre as torres de cristal. Harry piscou surpreso por um instante, depois correu atrás dela, rindo. Eles não sabiam quanto tempo haviam ficado ali, na mente de Harry, mas de repente pararam, ambos olhando fixamente para o escudo que protegia a mente dele. Então estavam do lado de fora, suas projeções mentais flutuando nas correntes da força unificadora. Harry olhou em volta, atordoado, sem conseguir entender o que estava sentindo. Ele ainda não havia se acostumado a sentir as coisas através da força. Ayla, no entanto, sorriu e se virou na direção em que, de alguma forma, sabia que seus corpos estavam, independentemente de onde seus espíritos estivessem agora. Harry, acho que é hora de voltarmos. Ela pegou a mão dele novamente e assim, de repente, os dois estavam em outro lugar, mais uma vez em seus próprios corpos. Harry podia sentir suas roupas em seu corpo, a ideia de sentir tudo plenamente retornando a ele. Ele ouviu um canto vindo de perto e soube que era a sua mãe cantarolando. Ele sorriu com isso, abrindo lentamente os olhos para ver seus amigos ao seu redor. Ayla estava em uma cama próxima, abrindo os olhos assim como ele, com uma jovem que ele nunca tinha visto antes, com orelhas élficas, e seus amigos Alecto e Volo sentados juntos em uma cama próxima, com duas garotas em outra cama ao lado deles. Harry! O cantarolar de Lily parou abruptamente, e ela de repente se inclinou para ficar na frente dele, sorrindo. Como você está se sentindo, meu amor? Estou bem, mãe, disse ele, franzindo a testa de repente e sentando-se abruptamente enquanto a olhava. Ayla também abriu os olhos e ficou boquiaberta olhando para Lily, assim como Harry. O que aconteceu? Gritou ela. Você é tão transparente. Eu usei um pouco de magia demais, queridos, respondeu Lily suavemente, estendendo as mãos para ambos.
Por serem usuários da força, eles conseguiram segurar suas mãos, mesmo estando tão translúcida quanto ela estava agora, se tentassem. Não se preocupem. Já estou visivelmente mais sólida do que estava logo depois. Harry franziu a testa e começou a transferir seu poder para ela levemente. Do outro lado da mesa, Ayla percebeu isso e fez o mesmo. Não, disse a mulher de aparência élfica simplesmente, erguendo um dedo, e de repente Harry e Ayla foram empurrados para trás contra suas camas, afastando-os de Lily. Eu entendo e concordo com o sentimento, jovens, mas nenhum de vocês tem poder da força suficiente agora para ser tão displicente. Por favor, não nos deem mais trabalho do que já tem. Harry olhou feio para a mulher, mas Lily assentiu com firmeza. Agradeço a consideração, Harry, Ayla. Mas ela tem razão, você já está fora há 3 dias se recuperando, isso é mais do que suficiente para mim. As duas crianças se entreolharam e depois olharam para ela antes de Harry falar. Sério? 3 dias. Para nós, não pareceu isso. A última parte do comentário chamou a atenção de Lily, que olhou para Fay, que retribuiu o olhar, dando de ombros. Embora estivesse sorrindo enquanto fazia isso, Lily percebeu. Harry desviou o olhar da mãe por um segundo, sorrindo para os amigos. Zulix, a garota Fallen de pele vermelha que se tornara a amiga mais próxima de Ayla, também sorriu para ele e para Ayla. Que bom que todos vocês conseguiram. Que bom ver vocês dois acordados, disse Alecto com um sorriso, pulando da cama e indo até Harry para pegar sua mão antes de tocar o ombro de Ayla. Zully pulou na cama com a garota Twi'lek mais nova, passando um braço por cima do ombro dela, enquanto Vulu se aproximava com seus pequenos cascos, sorrindo alegremente. Os 5 começaram a conversar ao mesmo tempo, contando uns aos outros o que havia acontecido durante e depois da luta, enquanto Lily e os outros 2 adultos no quarto observavam com sorrisos no rosto. Mamãe, quem são eles? Perguntou Harry após a rodada de cumprimentos calorosos, apontando para os recém-chegados. Acho que vamos ter que intensificar as aulas de boas maneiras, ponderou Lily, enquanto Fay e Mika riam. Estes são Mestre Fay e o Mestre Jeet. Eles chegaram com ajuda e estão aqui desde então, auxiliando as crianças que sofreram de exaustão da força e outros ferimentos. Harry franziu a testa pensativamente, inclinando a cabeça para o lado, percebendo agora que o ombro de Alecto estava curado como novo. Lembro-me de uma criaturinha verde. Pensei que fosse um elfo doméstico, pelas suas descrições, mas ele estava usando um sabre de luz e se movimentava bastante. Esse seria um mestre Yoda e sim, ele realmente fica pulando por aí, como você disse, respondeu Fay secamente, anotando mentalmente para perguntar a Lily sobre elfos domésticos em algum momento no futuro. Aproximando-se da cama, ela colocou uma mão delicada na testa de Harry, a palma sobre a cicatriz. Esse é o estilo de combate dele, baseado na forma de sabre de luz chamada Taru, ou Caminho do Morcego Falcão. A versão dele evoluiu para uma mistura peculiar de saber exatamente onde ele deveria estar e nunca estar onde você acha que ele deveria estar. Isso parece muito difícil de dominar, disse Harry, com a Ayla concordando com a cabeça. Sim. Mestre Yoda é conhecido como o maior espadachim da Ordem, apesar de sua idade avançada. Fay sorriu, afastando a mão da testa de Harry. Ótimo, parece que suas reservas estão voltando muito bem. Eu recomendaria não usar a força por mais alguns dias, mas você já deve conseguir se movimentar. Agora, quanto a você, minha filha, ela terminou, aproximando-se de Ayla e sorrindo para a menina, que timidamente retribuiu o sorriso, olhando para a bela mulher. Harry se aproximou da cama dela, e Ayla passou um braço em volta dos ombros dele enquanto Fay tocava a testa da garota Twi'lek. Ayla inclinou a cabeça pensativa enquanto Fay acariciava suavemente seus leco. Abraçar assim é diferente de fazer isso em nossas mentes. Se você quiser ler mais capítulos a partir daqui, pode visitar meu Patreon. Patreon https://patreon.com/Kelly_Ver capítulo 63. Ampliado, Harry Potter. A Magia da Força. Se você quiser ler mais capítulos a partir daqui, pode visitar meu Patreon.
Patreon https://patreon.com/kelly_ver na cabeça de vocês? Perguntou Lily, pairando ao lado de Faye enquanto continuava a examinar a Ayla. Além de ainda apresentarem sinais de exaustão extrema pela força, ambas as crianças não mostravam nenhum sinal de atrofia ou qualquer outra coisa. Isso era bom, muito bom mesmo, depois de terem passado os últimos 3 dias presas na cama nessa idade. Harry e Ayla descreveram a experiência, enquanto os mestres ouviam atentamente, e Lily concordava com a cabeça. Suas paisagens mentais estão progredindo muito bem, estou impressionada, disse ela com um leve sorriso, abaixando-se para bagunçar o cabelo de Harry e pousando delicadamente a mão na cabeça de Ayla, onde seus lecos se fundiam com ela. Interessante, disse Mika pensativo, enquanto as duas crianças sorriam radiantes com elogio e seus colegas se juntavam para parabenizá-las, nenhum deles compreendendo a importância de poder dialogar daquela maneira. Nunca ouvi falar da capacidade de defender a própria mente com tanta intensidade. Vocês se importariam se eu testasse essas defesas? Harry olhou para a mãe em busca de permissão, algo que Mika percebeu, e ele também a encarou com curiosidade. Se você disser não, eu não farei, disse ele simplesmente, sabendo que Lily ainda tinha um certo receio dos Jedi em geral. Lily olhou para ele pensativamente e assentiu. Acho que você deve tentar ultrapassar as defesas externas, mas veremos o que acontece. Mika assinou com a cabeça e gesticulou com o dedo na direção de Ayla, que ele achava que provavelmente seria a mais fácil para começar. Ele sentiu a borda da paisagem mental de Ayla, o escudo ao redor de sua nave, e o rompeu rapidamente, algo que fez os olhos de Ayla se arregalarem. Aparentemente, mesmo que sua camada externa não a protegesse, ela ainda conseguia sentir o que estava acontecendo, o que, em sua opinião, era excelente. Então, de repente, algo mudou. Assim que ele penetrou o primeiro escudo, um segundo escudo apareceu ao redor da mente de Ayla. Sua sonda ricocheteou, e a sonda mental de Mika ricocheteou em sua mente, fazendo erguer a cabeça para trás, sacudindo-a levemente. Ai, murmurou ele, isso foi interessante. Obrigada, Harry, disse Ayla, encostando o ombro no de Harry, e ele assentiu seriamente. Isso foi impressionante. Será que ela consegue fazer o mesmo por você, Harry? Perguntou Mika. Após receber a confirmação de Lily, ele começou a enviar uma sonda para a mente de Harry. Desta vez, atravessar o escudo externo foi mais difícil, mas, depois de conseguir, um segundo escudo apareceu, repelindo-o. Mika balançou a cabeça com pesar, recuando um pouco para se sentar em uma cama próxima. Isso foi surpreendente. Nunca ouvi falar de um Jedi ser capaz de impedir alguém de entrar na mente de outro Jedi dessa forma. Claro, nos dias de hoje, as únicas pessoas capazes de entrar em nossas mentes são outros Jedi, então por que treinaríamos para proteger nossas mentes assim? Algo para se pensar no futuro. Acho que essa será a menor das diferenças que você verá entre os dois, disse Faye, sorrindo pensativamente enquanto olhava para ambos. Eles criaram um laço. Lily interrompeu seu próprio exame das duas crianças para encarar Faye, chocada. Laços inseparáveis. Isso só acontece em contos de fadas melosos. O não é bem real. O vínculo entre Padawan e Mestre é um dos ritos mais sagrados que os Jedi praticam, e isto parece ser algo semelhante, só que não exatamente. Não é nem de longe tão controlado quanto aquilo, neste caso, também é entre iguais. Vocês conseguem ouvir os pensamentos uns dos outros, crianças. Tentem não olhar um para o outro quando tentarem. Harry virou-se obedientemente de costas para Ayla, que fez o mesmo, e depois de um instante Ayla começou. Ele está achando isso meio bobo e que gosta da cor do cabelo da Zully. Com isso, ela deu uma cotovelada nas costas de Harry, irritada. Ai! Harry murmurou, mas repetiu o que Ayla estava pensando. Ela está um pouco irritada comigo por algum motivo, mas agora está pensando com saudade que aquele cabelo deve ser interessante, e se perguntando se Zully a deixaria brincar com ele. Mas não precisa se preocupar, Ayla, acho que seus lecos são bem legais.
É verdade, e não se preocupe, Ayla, você pode brincar com meu cabelo depois, disse Zully, olhando para as duas amigas, com os olhos ligeiramente semicerrados. Ai, ai, murmurou Lily com pesar, enquanto Mika balançava a cabeça em consternação. A puberdade vai ser bem interessante para vocês dois. Diante disso, Harry apenas corou, sem ter uma ideia razoável do que aquilo significava, enquanto Ayla simplesmente parecia confusa sem entender por que os três adultos haviam começado a rir. O mestre Tommy olhou para seu padawan enquanto se aproximavam do centro médico. O garoto parecia um pouco estranho, francamente, como se estivesse sentindo algo, mas não soubesse o que ou o que pensar disso. Ou será que estou percebendo apenas a falta de compreensão? Kinglan, você parece preocupado. Eu sou o mestre. O jovem fez uma pausa, olhando para o seu mestre. Você percebe que eu estava sentindo um crescente laço de padawan com a Ayla. Sim, era bastante óbvio, e já comentamos isso várias vezes. Por que você está trazendo isso à tona agora? Perguntou Tommy, estreitando os olhos. O vínculo está mais fraco agora do que antes. Enfraqueceu depois da batalha. A princípio, pensei que fosse porque ela estava muito exausta, mas não recuperou sua força original. Mesmo agora, depois de ela aparentemente estar acordada há várias horas, não se fortaleceu. Ainda sinto o vínculo, mas muito pouco. Tommy franziu a testa. Ela ainda pode estar fraca. Nunca ouvi falar de um iniciado com vínculo de padawan sentindo exaustão da força como Ayla sentiu. Isso pode ser simplesmente um efeito colateral. De qualquer forma, descobriremos o que está acontecendo em breve. Kinglan assentiu com a cabeça, seguindo seu mestre até o centro médico, onde encontraram vários iniciados demonstrando com entusiasmo algumas das habilidades de mudança de cor que haviam aprendido com Lily. Tommy sorriu ao vê-los, e seu sorriso se alargou um pouco ao ver Harry e Ayla sentados em uma cama, conversando animadamente com alguns outros membros do clã, enquanto Lily, Mika e Fai discutiam algo em um canto. Se você quiser ler mais capítulos a partir daqui, pode visitar meu Patreon. Patreon https://patreon.com/Kelly_Coriover capítulo 64, Esquilos, Harry Potter. A magia da força. Se você quiser ler mais capítulos a partir daqui, pode visitar meu Patreon. Patreon https://patreon.com/Kelly_Coriover. Lily olhou para os dois, e então seus olhos, estranhamente, passaram por Tommy para se fixarem em Kinglan antes que ela os chamasse com um gesto. Algo aconteceu enquanto a Ayla e Harry dormiam. Vocês dois precisam saber, começou ela, voltando-se em seguida para Fai para que ela desse a explicação propriamente dita. Dos três, Fai fora capaz de sentir a maior parte do que haviam descoberto sobre o estranho laço entre a Ayla e Harry. E é estranho, refletiu Lily enquanto começavam a conversar. Certamente não existe nada parecido na Terra. Laços mágicos eram apenas um recurso narrativo inventado para romances juvenis, não a realidade. Juramentos mágicos são uma história completamente diferente, assunto muito sério, assim como acordos legais com vínculos mágicos. Mas laços reais, como este, não. O mais estranho era que eles conseguiam sentir os pensamentos um do outro, mesmo depois de Lily ter explicado como se manterem afastados. Apesar de serem tão jovens, não viam motivo para se manterem afastados ainda, mas pelo menos Harry entendia que isso poderia ser necessário eventualmente. Eles também conseguiam sentir a presença um do outro, algo que ela nunca tinha ouvido falar. Esse aspecto é como um laço familiar, onde um familiar sempre sabe onde seu mestre está, e muitas vezes vice-versa. Mas isso também não está correto, porque no laço familiar o familiar é definitivamente secundário, recebendo muito de seu mestre, mas contribuindo apenas com suas habilidades físicas e tornando-se, de certa forma, subserviente a ele. Embora eu nunca tenha ouvido falar de um vínculo familiar entre uma criatura mágica e uma pessoa, exceto talvez por Albus e sua fênix, com a qual ele pode ou não ter tido um vínculo. Lily tinha suas dúvidas sobre isso.
Talvez seja diferente se o familiar for inteligente o suficiente para ter pensamentos quase humanos, mas duvido que mesmo isso seja algo parecido com o que estamos falando. Ela interrompeu seus devaneios quando Qilan cambaleou para trás, balançando a cabeça e olhando para Ayla. Então é por isso. Porque o quê? Perguntou Lily. Já não consigo sentir o vínculo de Padawan entre mim e a Ayla a crescer. É apenas uma pálida sombra do que era antes. Presumo que seja porque ela só consegue manter um vínculo deste tipo de cada vez, e este parece ser mais forte do que um vínculo de Padawan deveria ser, respondeu Qilan. Sinto muito, disse Lily suavemente, estendendo uma mão etérea para tocar o ombro do jovem. Eu entendo quão importantes elas são para os Jedi. Eu vou superar isso, disse Qilan, sorrindo levemente ao seu toque, acenando com a cabeça para ela e depois para o mestre Toumi. Além disso, não é como se tivesse desaparecido completamente, eu ainda consigo senti-la, mesmo que vagamente. Toumi olhou para ele gravemente antes de acenar com a cabeça em aprovação à conduta de seu padawan. Nesse instante, a porta da enfermaria se abriu e mais 2 recém-chegados entraram. Um deles era o pequeno alienígena de pele verde e orelhas compridas que Harry se lembrava de ter visto. Em vez de saltitar por todo lado, porém, ele agora se movia como um velho, e de fato aparentava ser. Tinha feições enrugadas e tufos de cabelo branco na cabeça. Apesar disso, seus olhos, já debilitados pela idade, eram claros e inteligentes, carregando um poder que Harry sentiu ao entrar, apoiando-se em uma pequena bengala de madeira. A segunda era uma mulher alta, com cabelos que se moviam como cabelos normais, mas que pareciam finos galhos de árvore caindo pelos ombros. Seu rosto era gentil, porém severo, com tez bronzeada e pele que parecia uma mistura entre pele humana e a de um jovem esguio-olmo. Ela tinha lábios carnudos, que no momento exibiam um pequeno sorriso, e olhos azuis claros. Ela também parecia velha para os jovens, quase tão velha quanto o Jedi baixinho de pele verde. Ambos olharam para Harry por um instante enquanto entravam, e o pequeno alienígena falou: HRHRHRM, saudações, jovem Harry Potter, eu sou Yoda, grão-mestre. Estava ansioso para conhecê-lo e conversar com você, e grato por vê-lo acordado. Harry apenas conseguiu acenar com a cabeça, incapaz de desviar o olhar daquele olhar experiente e sábio enquanto Yoda se aproximava de sua cama. Por algum motivo, ele sentia que Yoda não o estava testando, mas sim o sondando, não sua mente, mas seu próprio ser, de uma maneira que Harry não conseguia compreender. Seja lá o que ele sentisse, parecia satisfazer o ser ancestral, e de repente Harry ouviu os pensamentos de Yoda em sua mente, assim como a Ayla, já que suas mentes ainda estavam conectadas. HRHRHRM, você foi testado. Sentiu tristeza, sentiu raiva, mas não cedeu a elas. Viu os perigos desse caminho. Tornou-se um defensor em vez de um vingador. Bom, mantenha-se fiel a isso. Mesmo que não esteja sozinho em sua própria mente. Interessante, e devemos estudar essa ligação. Então a comunicação foi interrompida e Harry e Ayla se entreolharam surpresos. Mas antes que pudessem falar, Yoda prosseguiu em voz alta. Devo apresentá-los à mestra Traçaia, a nova diretora desta academia. De repente, ele sorriu, mudando quase completamente sua expressão enrugada enquanto estendia a mão e tocava a canela de Harry, onde ela se projetava sobre a cama. Mas todos nós estaremos aqui aprendendo. Aprenderemos uns com os outros. Estou ansioso para ser um aluno, já faz um bom tempo. HRHRHRM. Nos dias seguintes, Harry e os outros feridos se juntaram ao resto do clã, que desde a batalha se mantinha ocupado com exercícios físicos e fazendo serviços gerais para os Jedi que tentavam consertar a nave. Alecto e alguns dos mais sérios foram designados para o posto de comando, monitorando o radar e auxiliando nos trabalhos de computador, enquanto outros eram simplesmente usados como faz tudo na sala de máquinas ou em outros lugares da nave. Felizmente, os Jedi já haviam se desfeito dos corpos dos atacantes, então não foi tão perturbador para os jovens quanto teria sido.
Se você quiser ler mais capítulos a partir daqui, pode visitar meu Patreon. Patreon https://patreon.com/Kelly_Corover capítulo 65. Padavas, Harry Potter. A magia da força. Se você quiser ler mais capítulos a partir daqui, pode visitar meu Patreon. Patreon https://patreon.com/Kelly_Corover. Mestra Sa também aproveitou esse tempo para conhecer os alunos o melhor possível. Eles a acharam gentil, mas exigente, ensinando-lhe sutilmente o tipo de comportamento que deveriam ter como Jedi. Isso ajudou, assim como as sessões com Fai, Trimika sobre a luta, fazendo com que as crianças entendessem o que havia acontecido, porque que aqueles que mataram durante a batalha não estavam errados em fazê-lo, apesar de sentirem a morte de seus atacantes através da força. Lily descobriu que gostava tanto de Tra quanto de Fai, e Mika era uma mistura de professor Flitwick com Remus Lupin, sério, mas com senso de humor e uma humanidade que transparecia em suas ações. Tra e Fai a faziam lembrar de alguns professores que teve no colégio preparatório, embora Nate fosse um tanto intimidadora quando queria. As três mulheres tornaram-se amigas por compartilharem a tarefa de ajudar os alunos a superar o choque da batalha, e ambas as Jedi admitiram estar curiosas sobre Lily, seu mundo, para a diversão de Lily, como tinha sido ser casada e dar à luz. Ela não tentou amenizar a situação, contando-lhes os prós e os contras, o que assustou ambas as mulheres, apesar de seu conhecimento como curandeiras, de nunca terem presenciado um parto e de os Nate não se reproduzirem dessa forma. Mas Lily notou a expressão melancólica no rosto de Fai e a pensativa no de Saya quando ela mencionou sua vida de casada com James, inclusive em uma noite, de forma bastante explícita, e percebeu que talvez os Jedi, como grupo, não fossem tão apegados ao novo juramento quanto muitos deles queriam que as pessoas pensassem. Na noite do segundo dia após a reacordar, Yoda, com a ajuda do mestre Zeltech, ligou o transmissor de hipercomunicação da nave. Os danos à nave os obrigaram a redirecionar a energia das duas naves da classe consular no hangar, mas como teriam que usar os geradores das duas naves menores para alimentar os motores da Explorer assim que os sistemas de controle fossem reparados, aquele tempo foi bem empregado. É verdade que Yoda não tinha sido de muita ajuda nesse esforço. Ele sabia usar a tecnologia, mas não sabia improvisar, consertá-la ou mesmo, como diziam os rumores, tratá-la com cuidado. Qualquer um que o tivesse visto movimentar o dispositivo holográfico, resmungando e batendo nele com seu bastão, concordaria imediatamente com essa última afirmação. Agora ele estava sentado na cadeira do capitão, olhando fixamente para o transmissor holográfico, onde se viam o mestre Mace Windu e os outros mestres do Alto Conselho. Sem rodeios, Yoda começou a descrever o ataque a Explorer e suas consequências, listando os mortos e o que o bando Gora buscava. Ele havia decidido não contar tudo o que estava acontecendo com Lily e seu filho, que ainda não conhecera, embora já estivesse formando uma boa impressão do jovem. Não por desconfiança, mas por não saber se eles perceberiam a necessidade de manter segredo. E ele também não conseguia prever como todos reagiriam. Yoda se dava muito bem com o mestre Windu e o respeitava tanto como espadachim quanto como o mestre Jedi, mas havia uma certa inflexibilidade em seu jeito. Isso havia sido útil para Mace ao longo dos anos, mas não os ajudaria nessa situação. Mestre Evan Piel, um Lanik quase tão baixo quanto Yoda, balançou a cabeça. Não sou o único a pensar assim, mas preciso expressar minha opinião. O ataque direto dos Bando Gora é um péssimo sinal. Eu imaginava que, no último confronto com a Ordem, esses lunáticos teriam fugido para seus esconderijos, mas, se não fugiram, devem ser mais fortes do que qualquer relatório indica. Precisaremos atacá-los rapidamente, se conseguirmos encontrá-los. Já designei o mestre Ptolemy para essa tarefa. Ele os encontrará, disse Yoda, balançando a cabeça. Devo permanecer aqui, ajudando as crianças a superar esse choque. Mestre Sa e eu cuidaremos disso. Claro, mestre Yoda, disse Mace antes de olhar para um dos outros mestres.
Mas ainda assim, este ataque e o desastre que se abateu sobre Shuntor décadas atrás são a prova cabal de que o Conselho do Primeiro Conhecimento está correto em seu desejo de desativar completamente essas naves. Todo aprendizado deve ser feito aqui no próprio templo, mesmo que isso torne as viagens para a orla exterior mais longas e menos seguras. Não, disse Yoda simplesmente, balançando a cabeça, e mais de um mestre presente se surpreendeu com a discordância entre Yoda e o mestre Windu. Mas também pareceu surpreso por um instante, antes de seus olhos se estreitarem ligeiramente e ele se recostar, observando o holograma do grão-mestre idoso. Já me foi apontado que perdemos muitos jovens aprendizes por falta de missões de recrutamento. Defesas que essas naves devem ter, sim, mas suas missões são importantes demais para que as descartemos. Você está falando sobre o recente fluxo de baixas que temos enfrentado nos últimos 15 anos, disse um mestre Ramesses, um ancião de Tícia com pele verde um tom mais claro que a de Yoda e uma barba mais longa que a altura de Yoda. Ele era o terceiro membro mais velho do Alto Conselho por uma margem considerável, mas a idade por si só não importava muito entre os Jedi. Yoda era o grão-mestre não apenas por ser o mais poderoso, mas também o mais sábio e instruído, não apenas por ser velho, embora isso ajudasse. Sim. Se convencermos o Conselho do Primeiro Conhecimento de que não podemos limitar o número de iniciados enviados ao corpo agrícola, teremos que trazer mais iniciados inicialmente. Também poderíamos tornar obrigatório que os mestres aceitassem Padavas, disse um mestre Mace pensativamente, assentindo com a cabeça em concordância com a ideia. Ele também acreditava que o corpo agrícola e a idade limite para o envio de alunos, a menos que fossem escolhidos como Padavas por um Jedi, era um conceito que precisava ser substituído. Se você quiser ler mais capítulos a partir daqui, pode visitar meu Patreon. Patreon https://patreon.com/Kelly_Sequoia capítulo 66. Industrializado, Harry Potter. A Magia da Força. Se você quiser ler mais capítulos a partir daqui, pode visitar meu Patreon. Patreon https://patreon.com/Kelly_Sequoia. Mas ele também acreditava que as naves de treinamento permitiam um isolamento excessivo na educação. Sem uma conexão constante com o restante da Ordem Jedi e o Conselho do Primeiro Conhecimento, poderiam surgir diferenças entre o clã em questão e a Ordem, o que poderia levar a atritos e conflitos futuros. Qual o grau de dano do Explorer? Perguntou um dos outros mestres, trazendo-os de volta à realidade, interrompendo o assunto. E quem vocês desejam enviar para auxiliar o mestre Tome? Acredito que serão necessárias 3 equipes para esta tarefa. Mestre Tome liderará a equipe de busca, podendo escolher seus membros. Mestre Dooku liderará a equipe de ataque terrestre. E Dooku precisa de um desfecho. Yoda suspirou, suas orelhas se curvando enquanto pensava em seu antigo Padawan, um de seus melhores alunos e um dos 3 melhores espadachins da Ordem. Ele começará a se incomodar com a ligação da Ordem com o Senado ultimamente, devido a uma série de missões em que a Ordem Jedi sofreu perdas por não ter recebido todas as informações necessárias ou, pior, por ter sido incriminada, como no desastre de Mandalore. A perda de sua Padawan mais recente, que de alguma forma havia conseguido participar da missão contra o Bando Gora meses atrás, só exacerbou essa crença. Ela foi uma das mais de uma dúzia de Jedi que morreram naquela missão porque o Bando Gora estava preparado para eles. A capacidade induzida por drogas do culto da morte de ignorar a dor, acelerar seus corpos e aumentar seu número surpreendeu os Jedi enviados para a missão, e a missão, apesar de aparentemente ter sido bem sucedida, custou caro à Ordem. Não tenho certeza se concordaria, mas não sei quem seria o mais indicado para liderar os combatentes terrestres que poderiam ser dispensados. Os lábios do mestre Windu se curvaram em um sorriso irônico. Como Yoda não estava em Coruscant no momento, ele, como mestre da Ordem, também não podia se ausentar, não apenas por uma questão de aparência, mas também por uma questão de organização. E a terceira equipe?
Mestre Tim, disse Yoda, olhando para aquele mestre, um mestre Ikochi de meia-idade com ombros largos, escondidos sob suas vestes e olhos profundos. Você está disponível para compartilhar sua experiência? Claro, respondeu prontamente o Ikochi de chifres. Ele era um dos 5 melhores pilotos da Ordem e uma escolha natural para essa parte da missão, especialmente se esperassem enfrentar resistência real no espaço. Líderes, escolham suas próprias equipes, elas poderão formar, reúnam-se em Denon. Será um ponto de partida. Disse Yoda, acenando com a cabeça em agradecimento ao outro mestre. Tin assentiu, demonstrando compreensão imediata. Mestre Toumi os encontrará, em seguida, convocará minha equipe e a de Doku para nos ajudar a destruí-los. Um plano simples e excelente, embora talvez devêssemos considerar entrar em contato com as marinhas conhecidas mais próximas. Afinal, a Ordem não possui naves capitais, e não podemos esperar poder contar com a Marinha da República tão longe dos mundos do núcleo. Eles têm poucas naves lá, e sua presença se limita a alguns sistemas Ord do setor colonial. Alguns sorrisos irônicos surgiram na sala naquele momento. Mestre Tim era alguém que acreditava em resolver problemas na base da força bruta. Ele era um guardião de corpo e alma, que preferia a abordagem da força bruta para qualquer solução, mas não havia nada de errado com sua mente. Especialmente quando se deparava com um problema estratégico bem definido. Será que a mestra Fai vai ficar lá? Ou devemos enviar um novo mestre e alguns cavaleiros para assumir a educação das crianças a bordo do Explorer? Perguntou o mestre Plo-Koon. Um dos membros mais recentes do Alto Conselho, o mestre Keodor, era frequentemente uma voz de bom senso entre eles e um amigo fiel de Mika Jiet. Eu ficarei aqui, mas Fai também ficará, e Mika. A mestra Saa assumirá o posto de mestra aqui, pois sente falta de ensinar como Jedi do setor. Outro Jedi será enviado ao setor Hilot. Houve alguns olhares curiosos. Era óbvio que Yoda queria ficar, mas o fato de um mestre Jet também ficar era interessante, assim como a presença de Fai, muito mais. Sabia-se que ela só se movia pela força, e muitos ali se perguntavam se talvez a força estivesse lhe dizendo para ficar a bordo da nave por algum motivo, um motivo que eles desconheciam a essa distância. Todos olharam para Yoda, mas não conseguiram decifrar nada em sua expressão enrugada, nada além de certeza, o que por si só já dizia muito. Após alguns instantes, Marcia assentiu. Muito bem, enviaremos 3 dos cavaleiros mais jovens que demonstraram interesse em ensinar para se juntarem ao cavaleiro Brandon e Atuli. Eles ajudarão no treinamento o máximo que puderem, mas isso terá que esperar algumas semanas, no mínimo. Tenho alguns nomes em mente, mas eles estão em missão no momento. Confiarei no seu julgamento. Disse Yoda, encarando Marcy nos olhos, de tal forma que parecia que Yoda estava presente em Coruscant, em vez de na Explorer, a milhares de anos-luz de distância. Após outra pausa significativa, Marcy assentiu mais uma vez antes de se recostar, entrelaçando os dedos no colo. E o que mais o senhor tem planejado a curto prazo, mestre Yoda? Vamos levar a Explorer para Ord Madrast, disse Yoda com firmeza. Esta nave precisa de novos escudos, nova blindagem instalada e reparos feitos. O mestre Zeltesh supervisionará os reparos quando chegarmos lá. Os sistemas Ord, ou sistemas de depósito regional / de munição, eram sistemas designados como bases navais há milhares de anos, durante a Era da Expansão, e a versão abreviada permaneceu desde então. Altamente industrializados e com defesas massivas e plataformas orbitais, os planetas, em sua maioria habitados por humanos, tendiam a ser centros industriais para os setores em que se encontravam, mesmo agora, quando a Marinha da República era apenas uma fração do que fora outrora e já não mantinha patrulhas além da região colonial. Se você quiser ler mais capítulos a partir daqui, pode visitar meu Patreon. Patreon https://patreon.com/Kelly_Cover capítulo 67. Zeltesh, Harry Potter. A magia da força. Se você quiser ler mais capítulos a partir daqui, pode visitar meu Patreon.
Patreon https://patreon.com/Kelly_Over reconstruir e reparar esse navio nos dirá se encomendar novos é uma opção viável, disse um dos outros comandantes, acenando com a cabeça. Se forem muito caros, teremos que considerar outras opções. Afinal, nosso orçamento do Senado não é ilimitado, e o corpo agrícola só pode arrecadar uma certa quantia. Concordo que nosso programa educacional precisa ser reformulado, considerando as perdas dos últimos anos, mas sua ideia de mais navios-escola pode não ser a solução. Yoda assentiu concordando com a ideia, e todos começaram a falar de outros assuntos por alguns instantes, além de compartilharem nomes para as forças de ataque que seriam reunidas e enviadas atrás do bando Gora. Eventualmente, os mestres se retiraram, um após o outro, para cuidar de suas próprias tarefas. Logo, apenas Marcy permaneceu, observando Yoda calmamente, com os dedos ainda entrelaçados no colo. Você está escondendo algo? Sim, respondeu Yoda com um aceno de cabeça, sabendo que não adiantaria tentar tergiversar, nem era da sua natureza. Algo que mudará a ordem. Sim. Marcy assentiu lentamente, seus olhos escuros enquanto encarava o holograma de Yoda. Você sabe que meu poder é ver pontos de ruptura. Posso sentir um aqui. Não entre você e eu, mas essa informação que você esconde se tornou um ponto de ruptura para a própria ordem. Ela macula a ordem, adiciona uma imperfeição à ordem como um todo. Tem certeza de que vale a pena correr esse risco? Sim, disse Yoda pela terceira vez. Tenho certeza disso. Então ele deu uma risadinha, balançando a cabeça, enquanto lhe vinha à mente uma analogia que Vidu entenderia. Você acha que só a pureza é forte? O aço da blindagem de um navio não é aço puro. Os metalúrgicos adicionam impurezas à mistura, força e flexibilidade ao aço. As imperfeições tornam o todo mais forte, se puderem. Marcy assentiu lentamente, pensativo, e Yoda prosseguiu. Todos nós sentimos isso, a força mudou. Agora sei o motivo. Devemos controlar essa mudança. Conhecimento ancestral há muito perdido foi encontrado, e precisa ser estudado e ensinado em um ambiente controlado. Essa última parte era uma mistura de mentira e verdade, mas seria a versão oficial por um tempo, enquanto Yoda observava Lilia em ação, via como os outros jovens aprendiam com ela, o que eles eram capazes de fazer. Mas, tendo conhecido a Rio avaliado, Yoda ficou mais convencido dessa linha de ação. Os olhos de Marcy se arregalaram e ele assentiu com muito mais seriedade, compreendendo não apenas o que Yoda havia descoberto, mas também que ele usaria a nave exploradora e seu clã de treinamento como campo de testes para esse novo conhecimento, o que, afinal, era bastante inteligente. Também não havia dúvida de que a mudança era para a luz para qualquer Jedi. Mesmo agora, eles se lembravam do choque inicial daquela sensação, e qualquer coisa que pudesse aproveitar esse poder para a ordem valia o risco do ensino isolado. Entendo. Mas você me contará mais sobre isso quando puder? Perguntou ele, com um tom de pesar. Devo admitir que minha curiosidade está me dominando. Sim, falaremos disso pessoalmente, disse Yoda. Este ataque, por mais mera coincidência que pareça, Yoda deu de ombros. A força permanece em silêncio sobre esse assunto. Não há qualquer indício de que seja diferente, mas mesmo assim, coincidências muitas vezes não são coincidências, disse Marcy com um aceno de cabeça e uma leve carranca. O fato de você ter descoberto isso e de o Explorer ter sido atacado ao mesmo tempo é muita coincidência. Talvez os Bando Gora tenham encontrado um usuário da força disposto a trabalhar com eles, ou a usá-los. Ou talvez as irmãs tenham começado a se expandir para além de Dathomir. De qualquer forma, nos veremos quando você retornar, Mestre Yoda. Yoda assentiu com a cabeça e, sem dizer mais nada, encerrou a comunicação. Recostando-se, fechou os olhos, meditando enquanto se perguntava o que a presença de Ahi traria. 4 dias após Ahi e Ayla acordarem, a nave de treinamento havia sido reparada o suficiente para zarpar.
Seu fino escudo anti-asteroide, que protegia sua superfície de pequenas partículas no espaço, poeira e outras coisas, estava online e seus hipermotores, ligados. Os Jedi ainda precisavam confiar em suas próprias habilidades para calcular os saltos no hiperespaço, mas Mika estava à altura da tarefa. Os jovens Jedi vibraram de alegria ao entrarem no hiperespaço, e outra explosão de alegria ocorreu quando retornaram ao seu destino. Yoda enviou uma transmissão à frente deles, e a nave foi rapidamente alocada em uma das movimentadas estações orbitais. No restante daquele dia, Yoda, Toumi, Zertesh e os 2 cavaleiros da nave original de Yoda estavam ocupados conversando com os moradores locais sobre o trabalho que a Explorer precisava fazer, acompanhando alguns inspetores enquanto eles examinavam os danos. Não era que os Jedi fossem desconfiados, mas alguém devia ter inserido o vírus na Explorer. A única maneira de alguém ter feito isso seria obtendo acesso físico à nave, o que significava um dos suprimentos ou inspeções rápidas. Lily também seguiu alguns deles, sem ser vista por nenhum não usuário da força, a espiã perfeita, o que fez Toumi desejar, com certa nostalgia, que pudesse convencê-la a deixar a Ri ali e se juntar à sua caçada ao bando Gora. Contudo, ele era pragmático o suficiente para reconhecer uma batalha impossível quando havia, e essa era a própria definição de uma batalha impossível. Ela relatou que eles não estavam fazendo nada suspeito, mas alertou que não era muito experiente em computadores, então poderia não ter notado nada. Laita, que havia assumido o controle dos computadores, não relatou nada de anormal, e o trabalho de reparos da nave começou rapidamente. Enquanto isso acontecia, Yoda, Saya, Mika e Lily ficaram responsáveis pelo treinamento das crianças, deixando os cavaleiros e o mestre Zeltesh supervisionando os reparos e as melhorias. A modernização completa da nave levaria mais de 4 meses. Eles teriam que remover muitos dos antigos sistemas de blindagem e substituí-los por versões maiores, o que, naturalmente, significaria ampliar as áreas da nave ao redor dos geradores. Se você quiser ler mais capítulos a partir daqui, pode visitar meu Patreon. Patreon https://patreon.com/Kelly_. Ver capítulo 68. Precognição, Harry Potter. A magia da força. Se você quiser ler mais capítulos a partir daqui, pode visitar meu Patreon. Patreon https://patreon.com/Kelly_. A nave também seria equipada com torretas quádruplas de laser, mas isso era tudo o que a Explorer podia receber devido às regulamentações da República para naves desse porte. Eles teriam que ir ao próprio Senado para obter uma exceção para armamentos mais perigosos, mesmo em uma nave Jedi. Isso deixava a nave bastante vulnerável em termos de poder de fogo, dado o seu tamanho, mas suas defesas, seus escudos, poderiam ser tão fortes quanto desejassem. Harry pôde retornar às aulas regulares naquele primeiro dia, e Lily dedicou parte de sua atenção a observá-lo atentamente, certificando-se de que ele estava completamente recuperado. Quando confirmou que sim, Lily o chamou para a sala de meditação após o término dos exercícios do dia. Harry, você se lembra de eu ter dito que iríamos começar a treinar feitiços mais ofensivos? Sim, respondeu Harry, sombriamente. Eu não gosto de matar, não gosto dessa sensação, mas acho que decepcionei a mim mesmo e aos meus amigos porque não consegui fazer muita coisa. Quer dizer, mesmo com o que eu já sabia. E se eu tivesse tentado usar aquele feitiço incêndio? Mesmo assim, teria sido mais útil do que aquele estúpido estupefaça. Ele e Ayla conversaram sobre a luta enquanto estavam em sua mente e se ajudaram a superar o trauma, além de pensarem em maneiras de usar melhor o poder de Harry da próxima vez. A menos que você pudesse direcionar o fogo, não teria sido de muita ajuda, considerando que você teria que tomar cuidado para não atingir Killan. Lily balançou a cabeça e continuou firmemente. É uma boa ideia, Harry, mas você não foi quem falhou ali, fui eu. Eu deveria ter insistido para que você adicionasse mais feitiços de ataque ao seu repertório,
tentado expandir suas ideias para o combate no momento em que percebemos que esses Jedin eram mais voltados para o combate do que a maioria dos bruxos lá de casa. Eu devia ter percebido isso, disse Harry com a mesma firmeza, encarando a mãe quase em tom de desafio. Eu que estava tão interessado nas espadas de luz deles, não é? Os dois indivíduos de olhos esmeralda trocaram olhares, antes de rirem em uníssono, balançando a cabeça. Tudo bem, Harry, que tal concordarmos em assumir a culpa e igualmente seguirmos em frente? Harry assentiu com a cabeça e Lily começou. Certo, então, por esta noite, vamos revisar os feitiços de escudo que conheço, incluindo Protego, com o qual você já vem trabalhando. Vou descrever suas habilidades e, em seguida, você verá se consegue recriá-los. Vamos nos concentrar nisso por cerca de uma semana, até que você consiga conjurar o feitiço sem qualquer atraso e mantê-lo por pelo menos 5 minutos. Depois, passaremos para alguns feitiços ofensivos. Espero dedicar pelo menos uma semana a cada conceito, para que você aprenda não apenas a usar os feitiços, mas também a modificá-los. Vou lhe dizer os efeitos e deixarei o resto com você, entendeu? Você não quer que eu fique preso a um mesmo tipo de mentalidade dos bruxos, fazendo sempre a mesma coisa da mesma maneira, deduziu Harry. Isso mesmo. Agora me mostre seu primeiro feitiço de escudo, ordenou Lily, cruzando os braços e permanecendo sentada no ar enquanto observava seu filho começar. Essas lições seriam as mais exigentes mental e fisicamente que Harry já havia enfrentado, mas também as mais recompensadoras, com exceção das aulas de meditação e equilíbrio do mestre Yoda. Ele absorveu os conceitos de feitiços como uma esponja, criando suas próprias variantes rapidamente, às vezes muito melhores que as originais. Por exemplo, Harry conseguiu combinar as habilidades de 2 feitiços de proteção diferentes, o Protego e a Armória. A Armória era um feitiço que envolvia o corpo todo e era ótimo contra ataques físicos, como os de armas não mágicas ou criaturas conjuradas. Mas não conseguia bloquear feitiços baseados em energia. O feitiço Protego era simplesmente um escudo mágico que desviava outras magias. Mas sua força variava muito e não era muito eficaz contra feitiços físicos. Podia ser derrotado por qualquer coisa que se movesse muito rápido e podia ser superado por um feitiço suficientemente poderoso. Harry pegou os 2 feitiços e os fundiu em um único escudo que ele podia manipular. Foi incrível ver Harry mover o escudo em diferentes formações, conseguindo proteger a si mesmo e a Ayla ao mesmo tempo. A Ayla e Alecto se juntaram à turma junto com Volo, Zul e 2 outros alunos um pouco mais velhos, que Yoda havia escolhido para acompanhá-los. Por fim, todos os alunos conseguiram aprender a versão de Harry, o que deixou Lily radiante de alegria e os outros Jedi extasiados. No entanto, apenas Harry conseguiu fazer isso sem gestos ou palavras a princípio, embora a Ayla tenha conseguido fazê-lo por breves períodos de tempo ao final daquele primeiro mês. Durante esse período, os professores perceberam que havia uma clara evolução entre a Ayla e Harry. A habilidade de Ayla para aprender feitiços cresceu exponencialmente, assim como a habilidade de Harry em usar técnicas Jedi. Ele começou a usar a precognição da força. Conseguia sentir as intenções das pessoas e obter respostas para perguntas feitas a portas fechadas. Ambos juraram de pé juntos para Lily, Mestre Yoda, separadamente e em conjunto, que não compartilhavam esses pensamentos o tempo todo, apenas de vez em quando. Simplesmente acontecia, e isso era tudo. Embora interessante, isso não revelou nada de novo sobre o vínculo entre eles. É claro que os dois passavam uma quantidade excessiva de tempo conversando mentalmente, algo que todos os adultos notaram e não conseguiam impedir. Harry entendia que eventualmente teria pensamentos que não gostaria de compartilhar, mas isso era algo para o futuro. A Ayla nem sequer entendia isso, e muitas vezes, depois que as luzes se apagavam, os dois passavam um tempo em seus pensamentos, repassando o treinamento do dia e se ajudando mutuamente. Se você quiser ler mais capítulos a partir daqui, pode visitar meu Patreon. Patreon https://patreon.com/Kelly_Ver capítulo 69. Teimoso, Harry Potter.
A magia da força. Se você quiser ler mais capítulos a partir daqui, pode visitar meu Patreon. Patreon https://patreon.com/Kelly_ver. Como isso fez com que ambos tivessem um melhor desempenho na aula, e ambos se esforçassem para ajudar os outros jovens, os adultos decidiram deixar para lá por enquanto, contanto que eles não se tornassem muito dependentes um do outro. Em certo momento, como parte de um experimento e com a permissão das crianças, a mestra Fay levou a Ayla ao planeta, supostamente para fazer compras. Harry ainda conseguiu localizar sua posição exata, embora apenas por triangulação, é claro, a essa distância. Usando o computador, eles geraram as linhas do ponto onde Harry apontou, do ponto de partida até o segundo ponto, que ficava na própria estação espacial, e não dentro da nave, a cerca de 2 quilômetros do ponto inicial. A Ayla, por sua vez, conseguia fazer o mesmo com Harry, sentindo suas emoções onde quer que ele estivesse. Em contrapartida, Harry não conseguia sentir as emoções específicas de Ayla a menos que estivessem fisicamente próximos um do outro. Isso tinha mais a ver com o fato de Ayla ser uma empata nata do que com qualquer limitação do vínculo entre eles, uma habilidade que não parecia se estender a ambos. Ele, no entanto, conseguia ouvir alguns dos pensamentos dela mesmo quando ela estava no planeta. Nika treinou todos os alunos nos primeiros exercícios de combate com sabre de luz, bem como no treinamento físico geral. Ele era um sentinela e sabia que muitos Jedi dependiam exclusivamente de suas habilidades concedidas pela força e de seus sabres de luz para sobreviver. Agora que tinha a oportunidade de ensinar de fato, queria garantir que esse não fosse o caso dessas crianças. No segundo mês de treinamento, ele fez diversas descobertas que recompensaram seus esforços de forma bastante generosa. O treinamento diário visava aprimorar seus reflexos e, embora não percebessem, sua precognição da força. A sala de treinamento era um ambiente especialmente projetado, com superfícies acolchoadas por toda parte e dezenas de pequenas bolas macias espalhadas pelo chão. Cada bola possuía um pequeno repulsor e um minúsculo computador embutido sob sua superfície. Depois de deixar as crianças pularem pela sala por um tempo, Nika gesticulou calmamente com uma das mãos, e as bolinhas, tanto as que estavam no chão quanto as que estavam nas mãos das crianças, flutuaram no ar. O objetivo é simples, crianças. Enquanto cada uma de vocês estiver na sua vez, essas bolinhas vão se mover aleatoriamente pela sala sob a minha direção. O objetivo de vocês é desviar delas. Cada vez que 10 bolinhas acertarem vocês, terão que recomeçar o exercício. Eles machucam o mestre? Perguntou Volo, colocando seus cascos delicadamente no chão macio. Como ele não conseguia rolar ou saltar com a mesma facilidade que os outros, aquele não era um teste justo para o Quiromiano, mas ele ainda parecia corajoso, algo que Mika aprovou. Essas bolas não te intimidam, garoto. Podemos ser severos às vezes, mas não somos cruéis sem necessidade. Daqui a um ano, porém, você passará de alvos tão fáceis para alvos mais difíceis, depois para 2 dardos cortantes e daí para níveis crescentes de dificuldade e perigo. Outras diferenças também seriam adicionadas, é claro, como barulho e outras distrações, bem como diferentes tipos de bolas ou objetivos, mas isso não era relevante no momento. Todos os alunos assentiram, pois aquilo fazia todo o sentido para eles. Podemos usar nossos próprios poderes, mestre? Perguntou outro aluno. É claro que recorrer à força para prever a trajetória das bolas é permitido, e esse é, de fato, um dos objetivos deste exercício. Mas se você quer saber se é possível empurrá-las ou bloqueá-las de alguma forma, a resposta é não. Nika deu uma risadinha, balançando a cabeça, enquanto todos os alunos soltavam aves de decepção, antes de continuar. Vocês também podem pegar as bolas. Depois que os pequenos sensores detectarem um impacto, a bola cairá no chão, fora de jogo. Já vi muitas estratégias diferentes, então sugiro que vocês escolham a sua rapidamente. Agora, alguém se voluntaria para começar? Zully deu um passo à frente, estalando o pescoço e fazendo uma série de exercícios de aquecimento. É melhor terminar logo com isso.
O resto de vocês assiste e vê o que acontece, ordenou às amigas. Uma tática inteligente, se voluntariar para ser batedora, disse Mika, concordando, embora também soubesse que a garota Fallen tinha certa dificuldade em tomar decisões precipitadas. Mesmo assim, ela era uma das mais fisicamente aptas do clã, então isso acabou funcionando bem o suficiente. Com outro gesto de mão, a sala começou a vibrar e as bolas começaram a se mover aleatoriamente. De pé no centro da sala, Zully começou a se contorcer e esquivar para todos os lados, saltando e girando, demonstrando o imenso controle corporal que o treinamento já começava a proporcionar aos iniciados. Para qualquer jardim, eles pareciam lentos e descoordenados, mas para outras crianças da mesma idade, daria a impressão de que estavam treinando para serem atletas profissionais ou algo semelhante. Apesar disso, e apesar de Mika sentir a garota usar a força ao seu redor para prever a trajetória das bolas, ela foi atingida várias vezes rapidamente. Mas então, para a diversão de Mika, ela começou a pegar as bolas no ar enquanto elas vinham em sua direção, arremessando-as contra outras bolas atacantes com pequenos movimentos de sua mão. Excelente, bem pensado, um bom ataque e uma boa defesa ao mesmo tempo. Mas por quanto tempo você consegue manter isso? Mika ponderou, enquanto seus olhos se aguçavam, observando a garota atentamente. Ah, isso é interessante, ela consegue usar as duas mãos igualmente. Zully aguentou mais 3 minutos usando essa estratégia antes de ser atingida pela 10ª vez, uma bola caindo diretamente de cima dela e ricocheteando em seus cabelos azuis. Ela parou, depois, fazendo beicinho, se virou para o resto da turma perto da porta. Não se preocupe, jovem, disse Mika gentilmente, dando um tapinha suave em sua cabeça. Você se saiu muito bem para sua primeira tentativa. Poucos iniciantes do seu nível duram mais de 5 minutos. Se você quiser ler mais capítulos a partir daqui, pode visitar meu Patreon. Patreon, https://patreon.com/Kelly_Corover capítulo 70, Sentinela, Harry Potter, a magia da força. Se você quiser ler mais capítulos a partir daqui, pode visitar meu Patreon. Patreon, https://patreon.com/Kelly_Corover. De fato, Zully se saiu muito melhor do que a maioria do resto da turma. Volo, como Mika havia previsto, não se saiu muito bem neste exercício. Embora fosse bastante ágil sobre 4 patas, simplesmente não tinha a velocidade lateral ou a flexibilidade necessárias para se esquivar em um espaço confinado como aquele. Alecto pareceu ter dificuldades com o exercício, sua mente incapaz de processar tantos objetos em movimento simultaneamente e mover seu corpo ao mesmo tempo. Por outro lado, um jovem casal humano se saiu muito bem, superando seus colegas um pouco mais velhos por um tempo, pois pareciam ser capazes de prever melhor o movimento da bola. Na metade da aula, chegou a vez de Harry. De pé no centro, ele respirou fundo uma vez e acenou com a cabeça para Jeanette, que começou o exercício. As bolas se moviam em direção a Harry de todas as direções e sua mão rapidamente se estendeu, agarrando uma bola e deixando-a cair aos seus pés antes de se abaixar para desviar de uma segunda, pular sobre uma terceira e rolar para se esquivar de várias outras. Ele continuou se movendo por um tempo até estar em um dos cantos da sala, tendo sido tocado apenas 4 vezes. Mika teve que concordar com a estratégia do garoto. Harry foi o primeiro a perceber que mesmo em uma sala como aquela, ainda era possível usar o terreno a seu favor. E mesmo que ele não fosse tão bom quanto os outros em confiar na força para prever os movimentos dos inimigos, seus reflexos eram incríveis, assim como sua coordenação motora. Com o tempo, ele se tornaria um duelista de sabre de luz mortal. Um exemplo disso foram as mãos de Harry, que se moviam rapidamente, uma de cada vez, apanhando e largando as bolas que vinham em sua direção. E agora que suas costas e flancos estavam um pouco mais seguros, ele conseguiu continuar por mais alguns minutos. Mas mesmo sendo rápido para sua idade, havia bolas demais para ele, e elas também tentavam atingir seus braços quando ele se esticava.
Cada vez que ele se desequilibrava um pouco para pegar uma bola, uma escapava, e eventualmente Harry foi atingido pela 10ª vez. Muito bem, disse Mika, acenando com a cabeça para o jovem de cabelos despenteados. Você tentou compensar uma fraqueza no seu estilo e usou o terreno a seu favor. Ainda temos trabalho a fazer, é claro, mas muito bem. Harry havia resistido por quase 7 minutos, de longe o maior tempo para este clã. Ayla avançou ansiosamente. Seus olhos castanho claros encontraram os olhos esmeralda de Harry por um instante, e Mika soube que eles estavam se comunicando telepaticamente, mesmo que ele não pudesse sentir isso na força, seus sentidos não sendo capazes de tal tarefa. Então a garota Rutiana sorriu, batendo a mão na de Harry e indo para o centro da sala enquanto o resto do clã comemorava. Rindo levemente do entusiasmo deles, Mika pôs as bolas em movimento mais uma vez, e imediatamente ficou óbvio que Ayla não seguiria os planos de Harry de se entrincheirar em um canto. Em vez disso, ela simplesmente se moveu. Assim como Zully, Ayla tinha um controle corporal incrível, mas sua agilidade e flexibilidade eram ainda melhores, tendo começado a treinar como dançarina antes de Harry a libertar. Ela dançava no mesmo lugar, esquivando-se para lá e para cá, girando e abaixando-se antes de saltar no ar, ricocheteando na parede em um dado momento. Então, enquanto os golpes continuavam se acumulando, ela também estendeu as 2 mãos, pegando e arremessando bolas em direção a outras bolas atacantes, como Zully fazia. Sua mira não era tão boa, mas Ayla conseguiu pegar mais bolas do que a iniciada Faleren. Foi uma demonstração impressionante, por mais de um motivo. Mais um aluno ambidestro, excelente. Nenhum dos alunos conseguiu ficar os 10 minutos completos, embora vários tenham chegado perto depois de imitarem a estratégia de Harry. Mas, após o término da aula, Mika chamou Ayla e Zully até ela. Digam-me, jovens, vocês também conseguem escrever com as 2 mãos? Sim, mestre, disse Zully, já que Ayla ainda estava um pouco sem fôlego da última tentativa de exercício. Às vezes, troco de mãos na aula, e sei que Ayla já fez isso algumas vezes. Digam-me, jovens, vocês já ouviram falar dos vários estilos de sabre de luz? Mika gesticulou para o cinto, onde pendiam 2 sabres de luz. Um tinha uma lâmina de tamanho normal, o outro era um sabre de luz curto, semelhante ao sabre de luz do mestre Yoda em comprimento, embora o cabo tivesse o mesmo tamanho da outra lâmina. Acho que ambos têm potencial para se tornarem usuários de Jarkai no futuro. As 2 jovens se entreolharam, e Mika prosseguiu. Se quiserem, posso lhes dar mais alguns exercícios para aprimorarem ao máximo sua ambidestria, preparando-as para isso. Mas aviso que isso será adicional às suas outras aulas. Aliás, acho que vocês deveriam dedicar alguns dias para refletir sobre o assunto, afinal, um estilo de sabre de luz é algo muito pessoal e sério para qualquer aspirante a Jedi. Após alguns dias, ambas as garotas decidiram aceitar a oferta de Mika. Nesse meio tempo, ele descobriu que Alecto tinha um talento natural para qualquer tipo de arma e também parecia ter decidido a qual ordem gostaria de se juntar, a Sentinela. Misha fez o possível para supervisionar o treinamento individual das 3, além de acompanhar o treinamento físico do clã como um todo. Durante esse tempo, Lily e Yoda também se conheceram e descobriram uma amizade peculiar. Yoda era uma figura preciosa no meio educacional, um professor com vasta experiência e um dom genuíno para ensinar, que não havia perdido a alegria de fazê-lo. Mais de uma vez, Lily viu Yoda identificar o aluno com mais dificuldades ou que precisava de um incentivo para elevar sua autoestima, ajudando-o gentilmente. Muitas vezes, ele se deixava levar pela brincadeira, fingindo surpresa ao cair para trás durante o jogo de empurra-puxa, ou sorrindo e dando risadinhas com as crianças enquanto ajudava sutilmente o pequeno a usar sua força para lançar uma bola mais rápido que as outras. Se você quiser ler mais capítulos a partir daqui, pode visitar meu Patreon. Patreon https://patreon.com/Kelly_Over